Oi, turma! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje vamos continuar os nossos estudos sobre teoria geral da pena, falando sobre pena privativa de liberdade. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. O feedback de vocês é muito importante para a continuidade do canal. E vamos à aula! No vídeo anterior, estudamos que a pena é a consequência direta sofrida pelo indivíduo em razão do descumprimento de uma norma penal, correto? A nossa Constituição autoriza a estipulação de algumas espécies de pena que poderão ser aplicadas ao infrator. São elas: a privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa ou a suspensão ou interdição de direitos. Em conformidade com a Carta Constitucional, o nosso Código Penal expressa que as penas serão privativas de liberdade ou restritivas de direito ou de multa. Na aula de hoje, falaremos sobre a primeira dessas espécies, a pena privativa de liberdade. Como o próprio nome sugere, a pena privativa de liberdade restringe a liberdade do infrator, de modo que a sua prerrogativa de ir e vir fica temporariamente limitada. Para tanto, a privação da liberdade pode ser visualizada através de três modalidades distintas, por meio da reclusão, da detenção ou da prisão simples. Quando o agente comete um crime, poderá ser apenado com reclusão ou detenção. Quando o agente comete uma contravenção penal, também conhecidas como infrações penais de menor gravidade, poderá ser apenado com prisão simples. Mas então, qual seria a diferença entre reclusão e detenção? Quando a lei estabelece que o infrator será apenado com reclusão, permite que o cumprimento daquela pena se dê em regime fechado, semiaberto ou aberto. Em contrapartida, se a lei estabelece que o infrator será apenado com detenção, permite que o cumprimento daquela pena se dê em regime semiaberto ou aberto. Perceba que a pena de reclusão é mais gravosa que a de detenção, uma vez que permite o início do cumprimento da pena em regime fechado. Logo, os crimes mais graves são apenados com reclusão, enquanto os crimes mais leves são apenados com detenção. Por fim, a prisão simples, estabelecida para infrações ainda menos gravosas, também não admitem, por lógica, a estipulação de regime fechado, devendo ser cumprida sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. Feitas tais considerações, você deve estar se perguntando o que vem a ser os tais regimes fechado, semiaberto e aberto. Vamos lá! A depender da infração que o agente praticou, a própria lei determinará se a pena será de reclusão, de detenção ou de prisão simples. Dentro dos parâmetros legais, o juiz irá estipular a pena concreta ao infrator. A partir da pena aplicada, caberá ao magistrado determinar como o agente iniciará o cumprimento desta pena, ou seja, em qual regime começará a cumprir a sanção que lhe foi estipulada, fechado, semiaberto ou aberto. Para estipular o regime, o juiz deve se atentar principalmente a dois critérios: a quantidade de pena e se o agente é reincidente ou não. O regime fechado será estipulado quando, primeiro, a condenação do agente é superior a 8 anos de reclusão, independentemente se o réu é reincidente ou primário, ou, segundo, se o agente é condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e for reincidente. Já o regime semiaberto será estipulado quando o agente for condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e não for reincidente,
ou quando o agente é condenado a pena igual ou inferior a 4 anos e for reincidente, uma vez que a súmula 269 do STJ permite a adoção do regime prisional do semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Já o regime aberto será estipulado quando o agente é condenado a pena igual ou inferior a 4 anos e não for reincidente. Lembrando que o Código Penal também permite eventuais variações no regime de pena, caso as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 da mesma lei sejam negativas. Portanto, não é impossível que um agente condenado a pena inferior a 4 anos, por exemplo, inicie sua pena num regime fechado, beleza? Por fim, estabelecido qual o regime de pena apropriado ao apenado, a sua execução se dará da seguinte maneira, de acordo com o Código Penal. O regime fechado será executado em estabelecimento de segurança máxima ou média. O regime semiaberto será executado em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O regime aberto será executado em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Na prática, o regime fechado é cumprido em penitenciárias. No que se refere ao regime semiaberto, alguns estados não possuem colônias agrícolas ou industriais, e sim espécies de alojamentos coletivos. Aqui, o preso pode, por exemplo, prestar trabalhos ou estudar durante o dia e regressar à unidade no período noturno. Já no regime aberto, o apenado também poderá prestar trabalhos externos e estudar. Normalmente, se recolherá em prisão domiciliar, haja vista que a maioria dos estados não possuem a denominada casa de albergado. Por ser um regime mais brando e baseado no senso de autorresponsabilidade do apenado, é comum o monitoramento destes apenados por tornozeleira eletrônica. Na próxima aula, daremos continuidade aos nossos estudos sobre pena privativa de liberdade. Se este vídeo facilitou o seu aprendizado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar o nosso conteúdo.